Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Eu queria falar do Tatum porque eu acho que... Não sei se... Na verdade é uma pergunta mesmo. Você não acha que foi... Ele é um pouco superestimado? No sentido de... A gente esperava muito dele. E eu Mas acho ele que... é jovem ainda. É jovem. Mas nesses momentos decisivos ele tá se mostrando menos decisivo em alguns momentos. Não, mas do que... ele tá liderando o time em Então, tudo tá que você imaginar liderando, aí, né? mas tipo assim, a gente tá vendo um Jaylen Brown, igual a gente falou, com mais atuação, e até foi o MVP da conferência lá. Vocês acham que isso tá influenciando ou é, normal essa oscilação e tal? Porque eu falo porque eu espero muito dele, eu acho ele um baita jogador completo, só que eu vejo alguns talentos passando ele em Você é o determinados Oklahoma por causa do momentos. Kevin Durant? Assim, lá atrás, quando começou. Cara, qual que é a diferença do Kevin Durant de Oklahoma pro Jason Tatum em Boston? Qual que é a diferença? É. O Kevin Durant fazia 30 e poucos pontos todo jogo, o Jason Tatum não faz. Mas Não é são características pontuação. diferentes, né? Você tá falando, tem E aonde várias formas de alcançou? impacto do jogo. Você Né? tem, Sim. tem o O Durant Tatum chegou em MVP. final, mas só lembrar, o Tatum quando chegou na final ele tava machucado. Sim, o MVP, o Kevin Durant é MVP da liga e chega a uma final e perde sim. o título de 2012 pro LeBron. Pro LeBron. Certo? Certo. Cara, o Tatum ele chega numa final de conferência antes. O cara tem 26 anos de idade. Se você for pegar todos os jogadores historicamente até os 26 anos de idade, ele tá sempre entre os top 3, top 5 em várias categorias. Cara, a gente tá falando de um moleque que só porque, assim, é uma... Eu entendo tua frustração, porque você vai sempre cobrar do cara que você sabe que é o franchise player. E assim, e no Mas, caso eu cara, sei que... nesse momento, cara, esse cara faz tudo. Porque, tipo assim, no jogo contra o Pacers, por exemplo... Você consegue ver o Boston nesse momento, nessa temporada, sem o Jason Tatum, Não. campeão do leste? Você não Não, consegue eu ver. eu concordo. Você consegue ver o Tatum, o Boston, nesses últimos 3 anos, em 2 finais de NBA, sem o Jason Tatum? O impacto dele é gigantesco. Não, eu concordo. É um cara arremessando pra... Assim, o que você pode cobrar, e aí entra juventude, falta de maturidade, alcançar as coisas de maneira precoce... Pô, você tem o cara dando dunk na cabeça do LeBron numa primeira série de playoff. Aí depois você tem uma chegada de um Kyrie Irving pra jogar ao lado dele, um cara experiente, em que atrasa o desenvolvimento dos jovens. Tanto do Tatum como do Jaylen Brown. Aí você perde um Kyrie Irving. Aí você tem mudança de treinador. Aí o treinador vira GM. Aí o outro treinador tem um problema extra-quadra. Você tem mudanças... Cara, e ele sempre entregando. Ele pode ser, porque ele é um ser humano, ele é um cara de 26 anos, é um cara que pode ter uma diferença, uma dificuldade de maturidade em relação a outros jogadores. E aí você tem um declínio dele em jogos importantes, sim. Mas se você for ver, nesse momento, ele é o cestinha do time, ele é o principal reboteiro do time, ele é um cara importante em assistência, é um cara grande, é um cara que tem mobilidade defensiva, é um cara que pode atacar, defender, é um cara que pode participar de alguns momentos. Ele serve de isca. O Jaylen Brown, nesse momento, só tem o aproveitamento que tem porque você tem o Tatum em quadra. Sim, total. Uma marcação preocupada em quem? No Tatum. E eu Então, acho assim, que- é um talento absurdo. Acho que as críticas são precipitadas. São porque, assim, se ele estiver jogando... E aí entra o fato, ô Matheus, do cara jogar em Boston, num ambiente em que Total, existe uma pressão, cobrança caralho. gigantesca, é o time mais vencedor ao lado dos Lakers, é uma cidade que é apaixonada por esporte. Então um o cara ginásio, precisa pra ontem. Não ganha desde Não 2008. ganha desde 2008. É óbvio que ele tá muito mais pressionado. Sim. Então, assim, é natural você ficar com essa dúvida e falar assim, pô, o cara tá negando fogo. Não, eu pergunto porque, assim, eu acho que talvez dos talentos, ele sempre teve bons jogadores ao lado dele, né? Tipo assim, essa é a pergunta Tá mesmo. sempre em time que disputa playoff, Exato, em exato. final Mas de sempre como conferência. protagonista. Exato. Não, sim, total. O meu ponto quando eu pergunto é justamente isso, porque quando eu vejo essas indagações, eu falo, cara, é uma dúvida que surge pra mim mesmo. Assim, eu falo, cara, porque igual, teve nesses jogos decisivos contra o Indiana, eu achei que ele errou bastante. Ele teve muitos turnovers em momentos decisivos. Sim. E aí, eu falei, cara, será que o cara é superestimado? Eu falei, pô, vou fazer essa pergunta pra eles porque, assim, acho que, óbvio, igual você falou, tem diversos fatores pra isso que tá acontecendo. Total. Mas, tipo assim, nesses momentos decisivos, a gente tá vendo outros jogadores errarem menos. Eu acho que esse é o ponto. Mas é aquilo, né? São comparações só entre os grandes Mas também, o cara né? pode ser decisivo não arremessando a última bola. Pode também, exato. Né?
Pode também. Você citou agora há pouco a história Até- do LeBron no começo de Exato. carreira, que não era o cara, porque ele tentava colocar ali a bola no Donis Haslem na cabeça do garrafão, que era não, uma não vai bola citar. que era certeza de cair, Aham. e o cara ser cobrado de não chamar essa responsabilidade. Mas se o cara tem dificuldade de matar a última bola, cara, nada melhor do cara servir de isca, do cara dar um passe na hora certa, ter a confiança num companheiro. E no caso eu dele, acho tem que é vários nesse. pra decidir, né? Exatamente. Eu acho que Isso eu isso, acredito. eu acho que isso é que faltou e falta pro Jason Tatum. E que nessa pós-temporada foi muito legal. Na série contra Miami, ele foi o terceiro cestinha do time. O Brown foi o cestinha. Você acha que o ele tá Derrick fazendo os White caras jogar mais? Não, eu acho que ele tá entendendo como melhor isca, que assim, é. ele não precisa ser o protagonista. Aham. Né? Eu acho que nesse momento o cara vai passando o tempo que ele vai entender, ele vai assim, cara, qual que é a necessidade? É o anel de campeão? Eu vou ser campeão, depois eu vou ser... Pô, o Curry Ele foi precisa sempre... ser campeão. Ele precisa ser campeão. Protagonista não, mas campeão ele precisa. Precisa ser campeão. O Kevin Durant precisou ser campeão, foi embora e se juntou ao Golden State. Então, assim, o Stephen Curry foi MVP Finals agora só. Então, assim, a necessidade de cada um. Então, ele precisa, nesse momento, ser campeão. Se ele for o protagonista, o dono da última bola, o game winner do Jason Tatum, ótimo, maravilhoso. Agora, se ele fizer o time ser campeão, como o LeBron teve final aí que ele foi líder de pontos, rebotes, assistências, roubos, tocos, ele foi um jogador fantástico naquela série no 4-3, cara, o mais importante nesse momento é o cara ser campeão, até pra parar com essa dúvida. Porque assim, do mesmo jeito que você perguntou, e lá também existe assim, o cara é subestimado, o cara é superestimado, o cara é campeão, o cara é bom jogador, é Hall da Fama, o cara não é campeão, não presta. Então assim, essa a dificuldade que ele Porque tá tem entendendo muitos no números jogo. do chamado clutch time, né? Que é a reta final, que realmente o Tatum tem Ele nega fogo. números abaixo Por isso do que eu que acho se que espera na de um última o Jaylen Brown protagonista. acertou a bola, assim... Não, eu tô falando até de temporada regular. Sim, mesmo. regular, né? Porque eu tava vendo e eu assim... E eu acho que... no jogo contra os Pacers específico... Cara, o Dallas não teve dificuldade porque o Pacers não sabia fechar Boston. o jogo. O Boston não teve dificuldade porque não soube fechar o jogo. Sim. O Pacers não sabia fechar o jogo. Em 3 jogos, os 4 foram. Não, no primeiro jogo... Foi um absurdo. Aquilo era uma loucura. O não pedir de Haliburton. tempo. Não, o Haliburton perdendo a bola, o lateral errado. Carlisle, Que o cara o podia ter técnico, pedido né? tempo. E o Carlisle que, pô, é um cara experiente, Veteraníssimo, né? sim. Exato. O campeão com Dallas. em Com Dallas, 2011. exatamente. E aí eu falei, cara, eu achei, assim, erros grotescos, só que ao mesmo tempo, é isso, você falou, não precisava de ser só ele. Como não foi só ele, todos jogaram, né? O White tá jogando muito também, tem, enfim, vários jogadores. Mas aí eu perguntei porque eu falei, cara, será que é uma visão assim ou é uma coisa um pouco precipitada? Eu acredito que pode Eu ser acho mesmo. que Eu acho que é existe precipitado. tomada de decisão, cara. O que mais me incomoda, até eu citei a dunk dele na cabeça do LeBron no primeiro ano, é de ele ser mais agressivo. É de ele, até pelo tamanho dele, versatilidade ofensiva dele, posição de ali, né? eles criar algo mais completo. O Boston é um time que procura muito a bola de 3. E ainda bem que o time procura e tem o melhor aproveitamento. Então são os dois times que mais chutam de 3 pontos e o Boston é muito eficiente nessa bola de fora. Então assim, o que dificulta é você ver um jogo ou o cara num playoff chutando para 29% na bola de 3, chutando 7, 8 bolas por 3 por jogo, sendo que ele tem condições de bater para dentro, de ganhar vantagem no corpo, na habilidade, no atleticismo, e de conseguir uma cesta de uma maneira mais fácil. Então é essa leitura que ele precisa adquirir nos momentos decisivos. Às vezes você vê vários jogos dos últimos 3, 4 anos em que o Boston tá perdendo por 1 ponto. E o Boston tá procurando uma bola de 3 pra ganhar o jogo. Que é aquilo que a galera fala do LeBron, né? Foi assim Parte lá em pra Miami. dentro, né? Tipo, você é Foi forte, assim em LeBron, Miami no parte jogo pra dentro. 6. Eles estavam perdendo o jogo, esforçaram uma bola de 3 do Derrick White, pega o rebote e faz a cesta e ganha o jogo. Ele em Miami pra forçar o jogo 7. Então assim, é um erro de leitura. Porque você fica engessado No sistema, né? no sistema de chutar muitas bolas de isso é 3. foda. E aí você depende. Porque assim, uma bola de 3 trabalhada contra o Cara, pro relógio. cara sobrar livre, Pro cara né? livre, ótimo, equilibradinho, matando bola. O Boston é o time mais perigoso do mundo porque todo mundo chuta de 3. Exato. Porzingis com 2 de Ninguém 18 sabe chuta de 3. qual vai ser a bola do 2 e jogo, 20. né? Pra onde vai, Al porque tem Horford, vários Derrick caras. White, Holiday, Jason Tatum, Jaylen Brown, Peyton Pritchard, o Sunhauser. São 8 caras na rotação, os 8 chutam de 3 pontos. Então assim... O duro é você chutar de 3 pontos contestado contra o relógio, contra um defensor, e você aí vira um hero ball. Você fala assim, vou jogar pro alto e fala assim, vamos lá, vamos torcer pra cair. Aí não é uma coisa estudada, não é uma coisa treinada.
Aí você pode, com falta, razão, tipo, cobrar do Tatum. Um pouco da leitura que faltava pro LeBron, que os caras falavam, pô, para de arremessar e parte pra dentro, que você é imparável no 1 contra 1 partindo pra dentro. É um pouco disso também, você acha que falta eu acho. essa... Só que tem um agravante o LeBron, né? O LeBron não é um ótimo batedor de lance livre. O Tatum é. É, exato. O Kevin Durant é. Por isso que, assim, é difícil marcar um cara ofensivamente como um Tatum, como um Kevin Durant. Porque esses caras, quando vão muito pra linha de lance livre, tem aproveitamento. O LeBron sempre... Faz, né? O LeBron, eu costumo falar, eu brincava com os meus amigos que frequentavam em casa, que eles começavam a falar, pô, o LeBron vai quebrar, tava pra quebrar o recorde do Kareem Abdul-Jabbar de pontuação. Falei, faz um exercício aí, se o LeBron tivesse 85% de lance livre na carreira, ele já tinha quebrado o Kareem Abdul-Jabbar fazia tempo. Muito porque, louco, assim, né? é um cara que sempre deixou a desejar em lances livres. Entendeu? Ao contrário de um Tatum.